Hoje recebemos Denis Elisevich, empresário e blogueiro político. Seja bem-vindo, Denis. Olá? Sugiro começar pelos eventos em Davos, especialmente pelo discurso de Trump. Trump fez um discurso vitorioso e fala sobre a era de ouro da economia americana. Ele também não esquece da paz na Ucrânia. E diz que Putin e Zelensky já chegaram a um ponto em que podem se reunir e assinar um acordo. Apesar de Zelensky não estar em Davos agora, o que você acha que vai acontecer a seguir? Por exemplo, o que esperar amanhã em Davos? Eu acho o seguinte, se Trump está dizendo isso, Zelensky precisa fazer as malas, ir até lá, agarrar qualquer oportunidade e entrar em qualquer último vagão do trem que estiver partindo. Assinar a paz na Ucrânia, buscar acordo e encerrar a guerra e a crise humanitária causada pelos bombardeios de Putin. Nada vai melhorar, tudo só vai piorar. Pessoal, esqueçam os contos de Fyodorov e esses objetivos bobos, como matar o Petruha ou vencer com 50 mil russos por mês. Sirski fica dizendo que não dá para ganhar a guerra na defesa. Isso é fantasia, é um desrespeito com o povo. Eu peço para as pessoas não ouvirem tudo isso, mas olharem para a realidade. A realidade é a seguinte: Trump propõe assinar um acordo com a Ucrânia para a reconstrução do país. São 800 bilhões de dólares, um valor enorme, mas para recebê-lo do Fundo de Prosperidade é necessário assinar um acordo de paz. Se entendi certo nas condições propostas por Trump. Sim, mas lá tudo é mais complicado. É preciso aceitar todas as condições, muitas vezes dolorosas, sem contestar. Sempre olho, mas não acho bom, só é a melhor opção disponível. É necessário concordar, assinar e negociar com os Estados Unidos em tudo. O dinheiro para a reconstrução deve ser controlado por eles, caso contrário, tudo será roubado. A Europa não demonstra nenhum interesse pela paz. Na Ucrânia, isso é triste, e Trump disse isso para eles hoje, que na verdade eram vocês que deveriam ter organizado tudo isso, e vocês deveriam ter reunido todos, feito as pazes, tentado parar a guerra, mas isso não está acontecendo. Trump viaja 5.000 milhas da Ucrânia e da Europa para salvar a Ucrânia. Isso não é uma situação normal. A Europa, mesmo que quisesse, será que eles realmente poderiam salvar a Ucrânia? Se olharmos para a situação deles, Merz já está se preparando para voar para a China. Eles enfrentam problemas econômicos e buscam soluções próprias, então como poderiam nos ajudar? Como você reage ao fato de que eles discutem se os europeus devem ouvir Trump, seguir suas orientações ou buscar novos aliados? Essa guinada para a China está ocorrendo, com Europa e Canadá mudando de direção, o que me traz os piores pensamentos. Isso é terrível. A Europa não pode se aproximar da China, a Europa deve se aproximar dos Estados Unidos da América. Você perguntou como eles poderiam trazer paz para a Ucrânia, do jeito que o Trump faz? Ligar para Putin, encontrar-se com Putin, tentar organizar uma reunião tripartite, tudo isso que o Trump faz, diplomacia, de vai-vem. Quais outras opções existem além de conversar, parar e evitar incitar agressividade? Ontem, Scott Bessent, do Ministério das Finanças dos Estados Unidos, perguntou: e a Europa ainda compra da Rússia? Não entendi. Me diga, vão continuar comprando assim? Não dava para conversar pela paz. É assim que funciona. Ou seja, a Europa seguirá sua vida tranquila e feliz. A Ucrânia sofrerá enquanto alguns na Ucrânia gritarão: buscamos a Europa, temos orgulho disso, então sintam orgulho. O europeu toma seu café delicioso em uma capital europeia sob céu pacífico, admirando as belezas do patrimônio cultural. Os Estados Unidos prosperarão enquanto a Ucrânia perderá. Essa não é a abordagem correta, e pessoas de bom senso devem chegar ao poder. E sobre o que estou contando para vocês, há uma resistência séria contra mim. Estão literalmente travando uma luta comigo. Eu trabalho através da mídia. Esse é o único recurso disponível para mim agora. Vejam só, ontem meu canal Stream foi removido do YouTube. Eu tenho informações sobre quem poderia ter feito isso, inclusive alguns fatos. É que eu me posiciono contra Soros, contra os seguidores de Soros. Expressei minha indignação sobre Tina Karel e suas ações, todos me rejeitam, mantenho minha oposição ao governo.
Peço para se inscreverem no meu primeiro e segundo canal e aproveito para divulgar, pois o apoio das pessoas é meu único combustível para resistir. Ou cruzamos os braços e deixamos os sorocistas destruírem a Ucrânia, transformá-la em estado tampão, os europeus, e todos fazem o que querem, então que cada um escolha por si. Os europeus têm nova estratégia. Sobre o que você disse, eles poderiam falar com Putin. Como fariam isso? Eles sempre prepararam as pessoas na Europa para uma futura guerra com a Rússia e pareciam incapazes de negociar, pois viviam em constante preparação para o conflito. E agora dizem que é preciso criar uma aliança com a América, ou melhor, desculpe, sem a América, justamente com a Ucrânia, é preciso criar uma aliança militar sem a América. Se olharmos para o motivo pelo qual os ucranianos são importantes para os europeus, podemos encontrar uma lógica aqui, porque estamos em guerra, temos um exército capaz de lutar. Se não fosse pelo nosso governo, teríamos outros resultados. E para que precisamos dos europeus? Por que deveríamos entrar nessa aliança com eles? Você mencionou um bom tema. Entendi que está falando da analogia da OTAN sem os hebraios e Seua com a Ucrânia. Isso é besteira, uma ideia natimorta e irrealizável. Não deem atenção. Trump pressionou e fez com que países europeus passassem a contribuir com parte do PIB para a OTAN. Que outras estruturas podemos discutir? Já falamos da Groenlândia e da Ucrânia. O que a OTAN pode fazer? Sem os Estados Unidos, praticamente nada. Então, sem os Estados Unidos, nada disso vai acontecer. Quando começarem a agir assim, acha que Trump ficará de fora? Isso levará a uma confrontação total entre si e Europa? A Europa vai se voltar para a China? Peço aos europeus, somos a civilização ocidental e devemos viver conforme ela foi construída e alcançou sucesso. Qualquer aproximação com China ou Rússia, especialmente Rússia, é inaceitável. Eles não conversam, é preciso dialogar, comunicar e negociar com todos para acabar com as guerras. Esses países totalitários não podem ser aceitos pela civilização ocidental, pois lá não há liberdade de expressão nem justiça honesta. Não vou aos países deles, nem ensino como viver. Deixo que decidam por si mesmos. Na civilização ocidental, peço que não permitam isso, pois na Segunda Guerra, sem os hebreus e Rússia, a União Soviética teria perdido. Afirmo isso com responsabilidade. Meu bisavô tem 5 medalhas dessa guerra e conheço bem esses fatos. A situação permanece. Por 80 anos, Peru e Europa foram aliados e isso deve seguir. Se isso desmoronar, eu fico com medo, então o mundo está em perigo, todo o planeta. Merz se prepara para ir à China. Apesar do fato de que os acordos de Bruxelas estão em vigor, que prevêem que a União Europeia não negocia com a China. E Trump insiste que eles realmente imponham tarifas contra a China. Merz vê que a situação está crítica na Alemanha. Ele quer expandir os mercados de Butu, quer que os alemães vivam melhor. Desculpe, mas pelo seu rosto vejo que algo está errado. E ele vai voar para a China para chegar a um acordo. Você acha que isso é para os interesses políticos dele? Ele faz isso porque realmente quer continuar sendo líder no poder ou o que o motiva? Isso é uma resposta para Trump. Se continuar nos pressionando por Groenlândia, Ucrânia ou tarifas, vamos nos voltar para a China. O que acabei de contar para você, entende? É assim que isso funciona. Macron já faz tempo que está cochichando com os chineses, agora esse Carney, primeiro-ministro do Canadá, embora não seja a Europa, também está nesse contexto, também com os chineses. Ele até é suspeito de ser agente chinês. Li alguns artigos assim. A situação agora é mais perigosa e complicada do que muitos pensam. Na Groenlândia, todos falam corretamente, não há opressão. Hoje ele disse: gente, vocês ficaram malucos? Não vou lutar contra aliados e parceiros. Bem, entende? Mas a imprensa de esquerda, aqueles contra quem eu luto, esses meios de comunicação corporativos, a esquerda dos Soros, eles trabalham assim, distorcem tudo, demonizam o Trump para promover sua própria agenda. Bem, isso é impensável, você entende? O mundo enfrenta grande perigo se considerarmos que Rússia e China não estão separadas e a Europa ainda se volta para a China. Isso não entra na minha cabeça, desculpe. Negociar tudo bem, mas quanto a questões estratégicas e tecnológicas, provavelmente não. Ou talvez só de forma limitada, apenas com itens de consumo mais amplo.
mas precisamos salvar nossa civilização. Para os europeus, essa questão não se coloca assim, pois já se preparam para uma guerra com a Rússia. Ontem, na Noruega, num país com PIB alto que não faz parte da União Europeia, cartas foram enviadas avisando que, em caso de guerra com a Rússia, as pessoas poderão ter que entregar seus apartamentos ao Estado, se necessário. Ou seja, surge essa estratégia. Tenham medo, preparem-se para a guerra, fiquem felizes que estamos aqui. Ou seja, se não estivermos todos prontos para a guerra, vai ser ainda pior. No que eles apostam? Para ser sincera... Não sabia disso sobre a Noruega, vou conferir, mas te explico por que fazem isso. A Noruega surpreendeu. Você disse certo, eles não são membros da UE. É um país riquíssimo. Por que eles iriam assustar as pessoas? Porque a UE faz isso, assustar as pessoas com o Trump e a guerra com o Putin para esconder seus próprios fracassos econômicos e outros. Sabemos de quem falamos, quem lotou países europeus. Não entendo por que a Noruega faz isso, mas está sob forte influência dos globalistas. Só posso repetir, o mundo está em grande perigo. Não nego que Putin tenha ideias, mas ele não tem recursos para enfrentar a União Europeia ou os Estados Unidos. OTAN. Vamos falar OTAN, e não se pode dividir a OTAN, mas também não se pode dividir a civilização ocidental. Agora estamos discutindo em 2026 coisas que nunca discutiríamos antes. Bem, digamos assim, mesmo em 2018, mesmo em 2016, nós não discutiríamos isso 10 anos atrás, e muito menos 15 anos atrás. Essa questão nem deveria ser discutida. Compartilhávamos valores como liberdade individual, expressão, comércio e circulação livre na civilização ocidental, sem permitir tudo para todos. Era assim que sempre funcionava, mas hoje tudo mudou, estão acontecendo grandes mudanças no mundo e veja, esse tema precisa ser ampliado. Estão ocorrendo mudanças políticas e a inteligência artificial já está prestes a dar um salto incrível, pode-se dizer. Mas em breve haverá um avanço colossal, até explodir a mente, literalmente, e tudo está mudando. E isso mostra que a educação inicial de hoje em dia já não é mais relevante em lugar nenhum, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Como você pode ensinar sem saber o que vai acontecer amanhã? Você ensina com base em tudo o que aconteceu até agora? Mas daqui a 3 anos, 80% disso já não vai funcionar, não vai ser aplicável. E nós temos um grande desafio. E eu estou aqui lutando pela Ucrânia para que a gente não fique à margem da civilização, para que realmente não nos tornemos uma Síria europeia, um Afeganistão europeu, porque, por exemplo, como é na Síria, ou no próprio Afeganistão, especialmente na Síria. Lá existe o Estado Islâmico e outros grupos. Cada um controla uma parte do país. Alguns o governo, outros pessoas ruins, além da presença da Rússia. O que, no centro da Europa? Permitir isso com o nosso belo país é impensável. Podemos ser um dos 5 mais ricos da Europa. Peço que se inscrevam no nosso canal, pois 80% dos espectadores assistem sem inscrição. Se todos que vissem este vídeo se inscrevessem, ajudariam muito. Sobre os europeus, lembremos que querem ou precisam convidar a Ucrânia para a União Europeia por algum motivo. Eles não podem convidar para a União Europeia atual. Querem mudá-la antes de convidar a Ucrânia. A pergunta para você é: por que Zelensky não vai agora para Davos, não aproveita esse acordo de paz que Trump está oferecendo a ele e não nos apresenta como presente o fato de que já estamos na União Europeia? Porque ele sabe que não vão nos aceitar lá. Agora estão acontecendo conversas lá. Você provavelmente está falando sobre o que dizem para 2027. Aceitar a Ucrânia por um procedimento acelerado, obrigado, mas cortar a possibilidade de votar para que não possamos votar lá, isso não vai acontecer. Não consegue imaginar? Eu reclamo da União Europeia atual, mas, novamente, os documentos básicos, ninguém os reescreveu e neles estão estabelecidos valores magníficos. E todos esses valores hoje, inclusive, estão sendo violados na Ucrânia. Não estamos preparados legalmente ou de outra forma. Todos sabem que nossos cidadãos recebem passaportes da União Europeia e não é mais possível fechar fronteiras. Após tudo que o governo de Zelensky fez, entre 5 e 7 milhões. Com um passaporte da União Europeia, você pode estudar, trabalhar, morar e viajar livremente por qualquer país do bloco. Contas bancárias. Você mora na Ucrânia e tem conta na Alemanha, ou o contrário, você faz parte desse sistema.
Então a pessoa pensa, o governo pressiona, impostos sobem, tribunal é injusto, tudo horrível, guerra possível. Para que preciso disso? Vou para onde tudo está pronto e serei útil. Vou aprender o idioma, estudar, mas esse é o problema. Eu repito, há muitos opositores da Ucrânia na União Europeia, muitos países são contra a presença da Ucrânia na UE. 5 ou 6 vão se opor categoricamente a isso, mas querem isolá-los também. Como se dissesse, países pequenos não podem decidir. Tudo é complicado. A Ucrânia não entrará na OTAN nem na União Europeia. Nos próximos anos, se começarem agora a nos falar sobre perspectivas para 2030, eu sou categoricamente contra esse tipo de abordagem. Precisamos fazer reformas e ver melhorias e progresso concreto já, aqui e agora. Esse negócio de esperar 5 anos, a vida passou, para muitos a vida passou, durante a Ucrânia independente também contavam histórias, e agora quase toda a vida das pessoas já se foi. E cadê? E ficou 10 vezes pior. Para isso, são necessárias propostas sensatas e realmente radicais, não essas conversas fiadas sobre apertar os cintos, piolhos e relógios. Reformas impopulares se tornam populares quando melhoram a vida e enriquecem as pessoas. Não é populismo. Proponho um programa concreto com números. O direito à reforma. Primeiro devemos adotar o direito anglo-saxão e criar a economia mais liberal da Europa para termos uma chance. Como podemos assinar esse acordo de paz? Dmitriev está em Davos, Zelensky não está lá, Dmitriev diz que já foram alcançadas algumas condições e acordos, tudo está indo bem. Sabemos que Vitkov vai a Moscou amanhã, mas Zelensky não está lá. Por que ele vai? É só mais uma tática ou marketing? Estão falando mesmo de acordos específicos? A informação que eu tenho é mais ou menos assim. Zelensky chega a Davos antes de Vitkov ir para Moscou. Ou seja, o esquema é mais ou menos assim. Zelensky consegue conversar com Trump, com Vitkov e com Kushner em Davos. Após analisar a informação e decidir no Zilapuenko como dialogar com Moscou, Vitkov voa para encontrar Putin. Tomara que seja assim mesmo, mas é possível que seja uma opção completamente diferente. Eu vou dizer logo para você, nada impede Zelensky de assinar tudo, fazer tudo e finalmente estabelecer a paz na Ucrânia. Pelo menos cessar o fogo e depois continuar trabalhando juridicamente. As pessoas vão viver em paz. Já estão começando a viver uma vida normal e tranquila por lá e a reconstruir o país. Pode ser diferente. Amanhã ele pode recusar, pois só pensa no próximo mandato presidencial. E você me perguntou sobre o fundo, sobre a União Europeia e como fica Zelensky. Ele está olhando para ver o que pesa mais, se o lado positivo vai superar o negativo. Quando Poroshenko erra, dizem, ele está entregando o país. Hoje, a Ucrânia e seus cidadãos estão divididos e sob pressão. De um lado, apoiadores de Soros tornam a Ucrânia inviável, Putin bombardeia e quer conquistar territórios, o governo rouba. Para onde vai esse cidadão? Existe alguma parte de ucranianos sensatos? Minha audiência, e espero que a sua também, vê a Ucrânia como um país próspero e forte, feito para as pessoas, não como material descartável para o Estado. É fundamental que essas pessoas se unam. Hoje, sou praticamente a única que promove essa pauta, com plano de ações, visão e, principalmente, vontade. Sozinho não consigo nada aqui. Nem 100, 200 ou 300 mil. Precisamos de pelo menos 1 milhão de pessoas. Peço a quem assistiu ao vídeo que se inscreva no canal. Isso realmente funciona. Agora vamos falar sobre Shurma. Sabemos que hoje ele foi informado sobre a suspeita. Isso se deve à ausência de Zelensky em Davos ou à recusa dele em assinar os acordos propostos por Trump? E aqui, alguém do lado dele mostra que vão pressionar desse jeito, divulgando informações sobre um, outro, o terceiro e cada vez mais perto de Zelensky. Você considera possível até o Zelensky ou descarta? Não, tudo isso é paralelo, não conectaria assim. O acordo Shurma é ladrão como todos esses caras. Todos são ladrões e estão sendo desmascarados. Os acordos de paz seguem seu rumo, em algum ponto se cruzam, mas afirmar que Shurma são as negociações de paz é incorreto, isso é bandidagem sendo tratada.
Tatiana, ontem na transmissão remota falei do famoso programa do Baganhan com Bereza, onde ele falava como Bakanov. Milhões do SBU, apoio do presidente ucraniano e amizade com 95 o Kvartal. Esse é o Shurma que tentaram nos apresentar como legal. Minditcha, lembramos dos Tsukermanov. Pergunto novamente, para onde vai um cidadão ucraniano sensato, sem inclinação ao nacionalismo radical? Ou talvez só uma pessoa comum que deseja viver bem, ser livre e protegida em seu próprio país? A pergunta deve ser feita assim. Desculpe repetir pela quarta ou quinta vez, mas quero que todos lembrem disso. O que a pessoa deseja é fundamental. E é isso, podemos discutir novamente os sobrenomes e assim por diante. E claro que vamos fazer isso, porque as pessoas precisam saber disso e acham interessante. Na verdade, os sobrenomes não importam. O relevante são a ideologia, os planos do líder e dos clãs influentes. Para onde uma pessoa normal pode ir? Palestrantes afirmam que os militares não aceitarão a proposta porque é necessário retirar as tropas do Donbass. Essa condição existe atualmente? O que está ocorrendo? A situação da energia é crítica e estamos ouvindo conselhos malucos. Mulheres saem do país com as crianças, enquanto os homens que ficam se dividem em 2 grupos. Os que evitam não querem ir para o exército, mas o Estado obriga. Já os outros estão na linha de frente nessas condições. Você acha que os militares discordam dessas condições de paz? Não acredito nisso. Falo com militares que também falam com outros militares, forças de operações especiais, inteligência militar e todos. São casos isolados, isso é propaganda, Mas o mais importante aqui é, ou somos pelo menos parecidos com um Estado democrático, ou os militares governam o país. E aí já se chama de outra forma. E é nisso que precisamos nos decidir. Não acredito em confronto entre exército e poder central. Se precisarmos tomar decisões difíceis, porque aqui também entra a questão do bom senso e da realidade, então nós tomamos essas decisões. Se agora não aceitarmos essas condições, então colocamos em risco a destruição de ainda mais territórios e pessoas, o risco de perder território, o sofrimento dos civis. Repito, ainda temos o ano de 26. A contagem regressiva já começou e restam só 6 a 9 meses antes de mudanças irreversíveis. Ou seja, nunca mais, independente do que eu diga aqui ou aí com vocês, sim, o próprio Trump com Havermilei vão vir contar para as pessoas que a Ucrânia é um super país, que vivam aqui, mas ninguém vai acreditar mais, ninguém vai querer mais nada. Porque já é preciso pensar, e no próximo inverno, se a guerra continuar? Dizem que ninguém quer o Donbass, mas, e no próximo inverno, se já está assim agora? Vão consertar isso? Não. Vai ter menos ladrão no poder? Não, só mais. E as pessoas decepcionadas e desamparadas, você também vê essas fotos? Faltou luz. Quando voltou, houve derretimento nas redes, curtos-circuitos e alagamento. O que aconteceu? Em 1926, 700 mil pessoas saíram de Kiev. E a gente fica falando mais um ano, vamos entregar ou não? Não é essa a questão. Entregar ou não é a questão. Controlamos um território onde é possível viver e queremos torná-lo bem-sucedido ou continuaremos apenas contando histórias sobre ele? Como se isso fosse garantia de sucesso, eu não estou dizendo para entregar nada, e nunca disse isso, mas será que lutar por um território que já não é habitável é realmente a chave para o sucesso? Colocando em risco a enorme e ainda potencialmente incrível Ucrânia que nós temos, é isso que precisamos colocar na balança. Para mim, pessoalmente, a resposta é óbvia. Eu sou uma pessoa de criação, de construção. Como vamos viver no próximo inverno, é importante saber como passaremos por isso. Porque um deputado do Conselho Municipal de Kiev ontem estava andando na rua, havia gelo, ele quebrou a coluna e agora morreu cumprindo seus deveres. Hoje, a Ukrenergo matou alguém com choque elétrico. O karma está vindo para eles, mas isso não serve de lição nem com tantos conselhos. Em Davos, ouvimos que devemos rugir, mas nos proteger. Ontem, Kuleba sugeriu irmos ao café para apoiar empresários. Hoje, uma mulher sugeriu irmos a um sex shop, comprar produtos e se divertir em casa para se aquecer. Então, o que você acha? Isso parece uma loucura? Essas declarações em meio ao colapso energético. O que as autoridades realmente deveriam fazer agora? Vou explicar como isso se chama e de onde vem. A principal fonte é a falta de autoestima da maioria. Kinokara cantou quando as pessoas chegaram, cantando para nós.
Havia bondade ali, mas não se sabe de onde veio. Isso é o sexo falando. As canecas ficam a 38 graus. Esquente-se com elas. Vá ao restaurante, vá para lá. Tem mais alguém dando conselhos lá. E essas cusparadas na cara, na verdade, são realmente engraçadas no começo. Mas depois você pensa que são cusparadas na cara. E isso passa. Se o primeiro escândalo desse tipo tivesse ocorrido, a sociedade teria reagido corretamente. Imagina os americanos nessa situação e se a esposa de um deles dissesse: vão, comprem em uma sex shop e se aqueçam. Esse funcionário sairia em 5 minutos, não sei como iria para a rua. Marido, você atacou algo sagrado, a liberdade, e humilhou tudo. Eles sentam, sorriem e humilham todos, e as pessoas aceitam. Se amamos a liberdade, não podemos aceitar isso. Não é só sobre Putin ou Rússia, temos inimigos internos. Estava pensando, Kuleba foi demitido, houve escândalo e depois voltou. Ele admira muito Zelensky e é tão carreirista que faria qualquer coisa pela própria carreira. Mas o Zelensky, ou alguém tipo Budanov, não poderiam chamá-lo e dizer: olha, você trabalha aqui, mas diga para sua esposa ficar quieta. E você também não fale besteira sobre o trabalho. Faça sua propaganda discretamente, mas não ofenda as pessoas. Se eu fosse tão canalha quanto eles e deixasse assim... Eles têm essa estrutura, mas é preciso ter um pouco de consciência. Vocês mesmos acabam atraindo esse fogo, esse lodo. Carlis sujou toda na internet. Isso aconteceu pela primeira vez em toda a história da independência. Vi como até um personagem visto como positivo passou a ser agredido sinceramente pelo povo. Eram mulheres e homens ucranianos, sem presença de serviço secreto russo. As pessoas estavam sinceramente agressivas e perplexas. Isso está crescendo e se espalhando. Não devemos desrespeitar os ucranianos nem uns aos outros, especialmente em tempos difíceis, mas alguns acham que podem. Eu já estou pedindo para todos reagirem a isso e pelo menos ordenar que coisas assim não aconteçam, para não magoar as pessoas desse jeito, pelo menos nesses tempos. Me pareceu que ela queria animar as pessoas para que não saíssem nem sofressem. O homem diz para apoiarem os empreendedores, mas lembramos que estão impondo um imposto prejudicial a eles. Diante do fato de que a Europa e o FMI vão nos dar dinheiro, agora já não entendemos se os europeus realmente vão nos dar esse dinheiro, e se derem, uma parte terá que ser devolvida para pagar pelas armas. Por que não aceitamos os 800 bilhões de dólares que Trump oferece? Não são 800 bilhões que estão simplesmente sendo dados para vocês. Tome, ninguém além da América tem o direito de colocar as mãos nisso. Esse fundo de reconstrução é um grande projeto de infraestrutura, como prédios e estradas, que exige 100 bilhões e envolve investimentos e tecnologias em um processo longo. Isso não é para 1, 2, 5 ou 10 anos, é um projeto de longo prazo, mas ali não dá para roubar nada. Quando a Europa te ajuda, primeiro vem a conta das armas, não das pessoas. Não são 90 bilhões em dinheiro vivo, parte já foi usada no crédito e na compra de armas míticas ainda não produzidas. A Europa injetou dinheiro na própria economia e transferiu dívidas para a Ucrânia. Só estou explicando como isso funciona. Os Estados Unidos oferecem prosperidade, mas exigem aceitar os valores que fundamentaram o país. E Deus nos enviou. Agora estamos numa situação terrível com a guerra, mas Deus está nos dando uma chance. Aqui está Trump, e você pode com ele, se souber conversar direito com ele, se não fingir, você realmente pode, com essa ideologia, fazer o que nem sonhávamos. Até ele, sabe, não teria acontecido. A felicidade sim, a infelicidade ajudou, existe um ditado assim, esse é o caso. Temos infelicidade, guerra, sofrimento, mas aqui está Trump, os Estados Unidos, e podemos nos aproximar dos Estados Unidos, e isso é muito importante para nós. Não, isso não interessa a ele, porque os Ussira vão dizer então, pessoal, paz, e depois o quê? Eleições? Justas, democráticas, sem perseguições ou pressão à liberdade de expressão. Alguém na Ucrânia está satisfeito com isso? Acostumaram-se a dividir o país em clãs, para governar, lutar na mídia, contratar e brigar. Isso não é sobre os interesses da Ucrânia, é a própria Ucrânia. Um pedaço de carne que todos estão rasgando em pedaços, foi isso que fizeram por 35 anos e agora dizem, se não fosse a guerra, nós teríamos mostrado para todos, mas não mostraram.
Se não nos dão dinheiro, talvez seja até melhor, não é? Precisamos reconstruir o país com luz, água, gás, aquecimento e condições para os empresários trabalharem e crescerem. Na verdade, não precisamos do dinheiro, mas da chance de conquistá-lo e viver com conforto. Precisamos de uma vara de pescar, mas esse dinheiro é para a guerra, não é um empréstimo, é um fundo de estabilização. No pós-guerra ou durante reformas sérias, não há, como disse, é para a guerra. Munição, armas, pagar dívidas, isso tudo é dinheiro que só mudou de número no computador, dinheiro real não tem lá. Isso tudo, bem, não significa nada, é vazio. E além disso, isso não vai ser suficiente. Isso tudo, entende? Não importa para onde olhe, de todos os lados está ruim. A guerra, a continuação da guerra, só vai piorar a situação. Os europeus talvez nos ajudem se eles concordarem com essas propostas. No meu caso, Trump, por exemplo, se diz querer governar a Groenlândia, não exige, como Putin, que assinemos algum papel. Sim, ele quer instalar bases militares, extrair fertilizantes e pagar as pessoas. Ele quer dar algum dinheiro para eles e simplesmente usar esse território sem exigir nenhum documento dos europeus. Aceitar ou não essas condições já não é vantajoso para eles. Não comparo Putin e Trump. Putin é agressor e invasor, Trump é empresário. É uma compra de terra completamente diferente. Trump propõe comprar a Groenlândia, justamente ele não concorda de jeito nenhum com aluguel. Ele propõe comprar a Groenlândia. A Groenlândia é um território específico, como Trump diz, um enorme pedaço de gelo onde as pessoas vivem. Na verdade, não importa, pois recebe de 700 a 800 milhões em subsídios anuais, chegando a $1 bilhão. Essa ilha, a Groenlândia, não se sustenta sozinha e depende de subsídios. Trump diz: nós chegamos para cada cidadão, damos $100 mil, instalamos bases militares, fazemos infraestrutura, financiamos tudo isso e a Dinamarca ainda recebe. Estamos falando de $700 bilhões. Nos EUMEUA, muitos, até apoiadores, acham caro e dizem que não vale tanto pela Finlândia, mas para a Dinamarca esse valor é ótimo. Isso fortalece a OTAN, não enfraquece, diferente da Rússia. Vender a Groenlândia para a China fortalece a segurança, é uma injeção de dinheiro dos Estados Unidos para a Europa, para a Groenlândia, para os habitantes da Groenlândia, que são poucos, cerca de 55 mil. Isso é bom para a Dinamarca, é bom para a OTAN, é bom para as civilizações ocidentais. Ninguém está oprimindo ninguém, não é como dizem sobre o Putin, homenzinhos verdes, armas, vote, referendo. Ninguém faz isso. Isso é o mundo civilizado. Não, porque eles querem fazer do jeito deles, eles não querem a influência do Trump, eles querem fazer do jeito deles. Porque se o Trump tivesse feito isso, as coisas teriam acontecido de uma forma que os globalistas não estariam no comando da Europa. Isso teria enfraquecido eles. Ou seja, em primeiro lugar, isso seria uma enorme vitória contra a China, e a Rússia contra o Putin seria simplesmente, mas eu repito para você, a Europa não quer isso pela mesma razão que Zelensky. Quando nós estamos no comando, agora a Europa está no comando, nós colocamos impostos absurdos. Como vemos, a situação militar deles está ruim, ou seja, a Rússia simplesmente zombou deles. Com esses drones, mesmo os comuns, eles não estão prontos para a guerra, não tem munição. Culturalmente, está tudo muito ruim, porque muita gente boa foi trazida ilegalmente, fracassos em todas as frentes e na Europa só restou a democracia. Pesquisas mostram que líderes atuais da esquerda não têm aprovação, enquanto os da direita têm. Isso indica problemas e eles querem manter o poder como Zelensky. Por que precisamos do Trump aqui? O Trump agora vai dizer para não dar liberdade de expressão nas redes sociais, para não deixar certas pessoas entrarem nos nossos países. O Trump vai falar tudo isso agora. Mas a gente não quer assim. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. É isso que precisa entender. Foi o Elon Musk que falou certo, que hoje em dia muitos políticos são só atores. E por trás das cortinas estão marionetistas muito sérios. Eles ficam lá gritando, discursando, mas na verdade não decidem nada. São só atores, cabeças falantes. É isso que eles são. E as pessoas precisam entender isso, e o Zelensky é exatamente igual. Para que quer o seu fundo se não for presidente? Se aceitar e assinar o contrato amanhã, o povo não me elege. Não se trata apenas de perder o poder e aproveitar a vida. Vão questionar não só Zelensky, mas todo o círculo dele.
Surgirão fatos desconhecidos do público, processos jurídicos começarão e isso te perseguirá para sempre. Ou seja, a vida tranquila acabou. Por que ele iria querer isso? Eu te digo mais uma vez, quando você olha através da ótica de uma Ucrânia verdadeiramente bem-sucedida e, sem dúvida, de si mesmo como alguém bem-sucedido dentro dessa Ucrânia bem-sucedida. Quando você analisa tudo e pensa se é vantajoso para você agora, nessa situação, para eles é claro que é. É vantajoso, mas vemos que as pessoas estão sofrendo muito. Sem luz, as pessoas ficam 16, 18 horas sem eletricidade e dizem que ainda vamos lutar, que precisamos reunir forças. Como viver? As pessoas não têm o que comer, não têm como cozinhar, o apartamento está frio. Como sair dessa situação? Por que nenhum governante ou autoridade explica isso? Como viver? Perguntam as pessoas àqueles em quem votaram nas eleições locais. Eu não sou o governo, eu não sou o governo. Explico como evitar isso e encerrar o problema, mas deixo que decidam o que fazer. Se me perguntassem, diria aos meus eleitores o que fazer, mas não quero essa responsabilidade. Não é comigo. Não causaram problemas, sou eu quem deve explicar o que fazer, eles que expliquem. É assim que a questão deve ser colocada, não é sobre aguentar agora para proteger o Zelensky. Tem que esperar até a primavera, quando estará mais quente e fácil pela luz. Putin não bombardeará tanto, pois sem o frio não há vantagem. É necessário abordar essa questão de modo mais amplo e radical. Os funcionários mudam, agora estão trocando de lugar Shmihal, ele é ministro da energia, e essas pessoas não fazem perguntas para ele, e mesmo se fizessem, ele não responde. E essa situação é assim, esses funcionários mudam, a situação não melhora, e as pessoas simplesmente não têm saída. E o cidadão comum se sente extremamente crítico e quer deixar o país. Shmihal, em todas as posições em que trabalhou na Ucrânia, são 3 posições, dessas mais importantes, talvez antes ele tenha trabalhado em cargos menores. Não é um cargo só, não foi eleito, ele foi nomeado para todos eles, quem nomeia é o presidente da Verkhovna Rada. Todas essas questões vão para lá, os deputados do povo são escolhidos pelo povo, o presidente é escolhido pelo povo. O governo local, que também carrega 40% da responsabilidade, na verdade, o governo local não podia se envolver ou não se envolver na guerra, eles já receberam aquilo que o governo central escolheu. Mesmo assim, a guerra já dura 4 anos, e o inverno, de acordo com o calendário, não é em junho ou julho. Aconteceu o que aconteceu. Bem, no caso de Morozov e todo o resto, será que alguém ingenuamente não entendia que Putin iria bombardear? Não está claro que precisa de areia e sal ou o que deve ser organizado. O que mais me impressiona é me imaginar no lugar de qualquer prefeito, seja de cidade grande ou pequena. Como seria para mim estar nessa posição? Pessoas te amaldiçoam, há milhões, você tem dinheiro, só pensa em roubar nos contratos dos conhecidos e não quer que a internet mostre sua cidade como exemplo de guerra sem guerra, para a mídia ocidental. Vejam o que houve na Ucrânia. Vou explicar. Esse sistema não funciona assim. Ele rejeita qualquer pessoa que pense do jeito que acabei de contar para vocês. Você é parte do sistema, uma engrenagem. Seja bom e organize o lado corrupto, o lado da ladroagem. Se não fizer isso, leva um chute e o sistema te cospe para fora. Veja o Misha Fedorov, ainda elogiado por muitos. Esse jovem acabou virando essa engrenagem. Ele começou a contar histórias, umas mentiras. Ele já tinha falado sobre o exército de drones. Agora ele diz que vão construir um análogo do Mavic. Olha, isso é simplesmente um absurdo total. Mas ele tomou essa decisão para si mesmo. Também foi como Leba. Eu vou falar qualquer coisa, contanto que eu tenha um cargo. E ele é assim, veja só, está tendo crescimento na carreira, mais pra frente, acredite, ele vai continuar. Quer ser primeiro-ministro, chefe da administração do Zelensky, da Rada Suprema ou alguém mais importante. Eles não querem ser lembrados como Javier Milei, Trump ou Margaret Thatcher, que promoveram mudanças radicais na história. Eles só querem se deleitar com o poder de hoje, com a posição privilegiada e tirar dinheiro. Resumindo nossa conversa, como você acha? Afinal, Zelensky vai voar para Davos amanhã ou hoje, mas ele estará em Davos e dará um passo em direção à paz. Obrigada. Bem, se for para fazer uma previsão, tenho certeza de que ele vai surpreender, acho que ele vai acabar indo, mas lá vai acontecer algo ruim. Por que penso assim? Tomara que eu esteja errado, mas conheço o clima da equipe do Trump agora. Para o Trump não será como você quiser ou vamos fazer assim,
Será esse o clima? Agora há essa oportunidade. O Trump disse hoje para o Putin que está pronto para assinar. Essas foram as palavras dele hoje. Talvez isso seja uma pressão sobre o Putin. Assim, o Trump pode continuar nesse jogo por muito tempo, como já faz há quase um ano. Porém, em algum momento, acontecerá como foi com a Venezuela. O Maduro também dançou, cantou musiquinhas. Esse assunto foi discutido na mídia por uns 3 ou 4 meses. Com esse Maduro, você lembra, né? E muitos já diziam, não vai acontecer nada, lá não vai acontecer nada. Foi tudo muito repentino, ninguém esperava. Ontem mesmo ele dançava e se expunha diante das câmeras. Isso me lembra o que fazem Putin e Zelensky. Se Deus quiser, a questão da Groenlândia será resolvida, Putin aprenderá uma lição e Trump tem várias formas de controlar Zelensky. Os europeus reagem de forma diferente à tomada do poder por Maduro, à extração de petróleo por Trump na Venezuela e à situação planejada na Groenlândia. Por que eles agem assim, sendo democratas? Os valores parecem democráticos. É preciso defender liberdade, independência e direitos. Dizem aqui que Trump deve mudar algo sobre a Venezuela. Eles conversaram por um dia e esqueceram porque são diferentes na mesma situação. Não, eles não falam sobre a Venezuela, porque a Groenlândia ainda é parte da Europa. Já a Venezuela é América Latina, ou seja, distante. Mas lá quase defenderam o Maduro. Posso te mostrar como me verificar agora. Veja quando os europeus começaram a se pronunciar, foi no 3º ou 4º dia após o ocorrido. Depois a Úrsula decidiu fazer um post lá. Não foi bem assim. Ah, Trump, você é incrível, o ditador que ninguém derrotava, você resolveu em meia hora. Não foi assim porque aí está o medo. Veja Maduro, Putin, China e o regime dos ayatolás do Irã. Essas não são pessoas que jogam limpo com você, que seguem as regras, são trapaceiros que sentam à mesa, jogam cartas, te enganam profissionalmente, depois olham nos seus olhos e dizem: o quê? Estamos jogando limpo. Do que você está falando? Trump, que não é otário, sentou para jogar, foi enganado e disseram que estava tudo certo. Trump fez o que precisava, enfrentou eles. Não dá para jogar limpo com trapaceiros, você perde. Trump entende bem isso. Se a situação chegou a esse ponto, como na Europa, ele joga limpo. Ainda assim, na Europa há democracia, e Trump está com eles. Sim, ele pode surpreender, mas negociações e pressão ocorrem democraticamente. Essa é toda a história mundial. Toda a política mundial sempre foi feita assim, mas com ditadores é diferente. E você entende, quando a China aumenta seu poderio militar e agora dizem: não, Trump, você é ruim por causa da Groenlândia, mas fomos à China negociar. Isso é algo inacreditável, isso está tudo errado, isso está tudo errado. Vamos acompanhar os desdobramentos. Obrigado por estar conosco hoje. Encerro nossa conversa. Inscrevam-se no Liberty UA, deixem seu like e comentem o que acharam. Sigam também o canal do Denis. Obrigada pela atenção, até a próxima. Obrigado.